Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? Podem sentar com a graça de Deus. Irmãos, estamos diante de um salmo. Alguns vão questionar, né? De quem é a autoria dele, se é de Davi, se é um dos filhos de Corá, enfim. Não vai mudar a forma como vamos ler e interpretar essa passagem, esse salmo. Esse salmo a gente vai trabalhar 3 etapas dele. Primeiro nós vamos falar da essência de Deus, depois vamos falar da presença de Deus, depois vamos falar do agir de Deus. E vamos entender que para viver em um mundo que é um caos, o que é um caos? É onde não tem ordem. Ironicamente, né? Na bandeira do nosso país está escrito ordem e progresso. Não existe progresso, muito menos ordem, nem nessa nação e nem em lugar nenhum. Por quê? O pecado, quando ele chega, ele desordena tudo que foi estabelecido como padrão. Quando o pecado chega, ele desmonta, ele derruba tudo que foi bom, porque entra a corrupção, porque entra aquilo que não agrada a Deus. Adão foi criado para viver de uma forma. Quando ele peca, tudo sai do eixo. E aí se instaura o caos. Aí se instaura a dor. Aí se instaura o problema. E a partir de então, a dor, o medo, a angústia, faz parte da nossa vida. Da vida do salvo e da vida do não salvo. Erram aqueles que vão achar que quando se convertem, a vida vai ficar mais tranquila. Tendo a dizer que quando a gente se converte, a vida piora. Se não fosse assim, João, o apóstolo, não ia falar lá no capítulo 21 de Apocalipse que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Perceba, não é que Deus enxugou antes de entrarmos. Quando estivermos entrando no reino, Ele vai enxugar as nossas
lágrimas. E lá não haverá mais dor. Lá não haverá mais choro. Mas é lá. Lá. Aqui não. Aqui eu e você teremos muito sofrimento. Aqui eu e você teremos que aprender a viver no meio desse caos que é chamado mundo. Que no nosso caso é Brasil, Rio de Janeiro. Esse caos que é você morar perto de pessoas complicadas, você trabalhar com pessoas complicadas, com pessoas que tentam a todo momento prejudicar a tua vida. Esse caos que é o conflito interno, psicológico, emocional e sentimental. Esse caos econômico financeiro. Isso é um exemplo de instabilidade. Isso é um exemplo do caos. Há pouco mais de um ano, ou até menos de um ano, era 30 ovos, 10, 15 reais, alguma coisa assim. Agora está praticamente 30 ovos por 30. Já cheguei a ver 30 por 32. Mais de R$1 por ovo. Isso é o caos. Isso é a instabilidade. Porque se alguém ganhava R$2.000 ano passado e ganha hoje, ficou mais pobre. Porque o poder de compra diminuiu. Isso é o caos. Essa é a instabilidade que a gente vive. Que hoje nós estamos bem. Hoje andamos na rua, estamos bem. Mas amanhã não sabemos se vamos ser assaltados, se vamos chegar em casa. Esse é o caos do mundo. E qual que é a nossa diferença nisso? A nossa diferença é em quem nós cremos. Olha como o salmista começa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele está trazendo uma definição de quem Deus é. Ele está trazendo a essência de Deus diante do caos. Ele está definindo como Deus vai representar para a gente. O que Ele vai ser para nós no momento de angústia, no momento de aflição, no momento de tribulação. Ele vai falar que Ele é refúgio. Refúgio é o amparo para quem está em perigo. Ele vai dizer que Deus é a nossa fortaleza. A fortaleza é uma estrutura militar para poder defender uma cidade, um estado ou um país. Ele é o nosso socorro, ou seja, é o nosso auxílio. Ele é a nossa ajuda. Tudo aquilo que nós precisamos em um momento de angústia, nós não precisamos procurar em outras pessoas, não precisamos procurar em um cônjuge, não precisamos procurar em irmãos, não precisamos procurar em familiar, nós procuramos em Deus. Eu não estou dizendo que você não pode pedir ajuda. Eu não estou dizendo que você não pode olhar para alguém do teu lado e compartilhar com essa pessoa, porque ela pode até ser usada por Deus para te apresentar e te lembrar que Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente em momento de angústia. O problema é quando esquecemos disso e olhamos para qualquer outra circunstância e buscamos esse socorro, buscamos essa fortaleza, buscamos esse refúgio. Deus é a essência dele em meio ao caos, é ser um refúgio, é ser fortaleza, é ser socorro. Perceba que a essência dele não é evitar a angústia, mas é em meio à angústia ser refúgio, em meio à angústia ser socorro, em meio à angústia ser uma fortaleza, pelo que não temeremos jamais. Ainda que a terra se mude, olha o caos,
E ainda que os montes se projetem para o meio do mar, o monte, ele cair no meio do mar é um tsunami, é uma catástrofe, é uma destruição. Mas ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós não vamos temer, porque nós lembramos que Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Ele é socorro que está sempre presente em meio ao caos. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo, ou o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não tinha rio em Jerusalém. Não tinha. O rei Ezequias até providenciou por um dado momento. Só que esse rio que ele está falando é de uma ordem mais profética. Você lembra lá do profeta Ezequiel? Olha, os rios que saem do templo e a fonte dele é o próprio Senhor. Esses rios que saem daí, você tem que entrar nele. Você tem que fluir nele, porque representa a própria presença de Deus. Agora, olha o que ele está falando. Do verso 1 ao 3, quando fala da água trazendo caos, fala da água trazendo perigo. Só que do 4 ao 7, ele se preocupa em dizer: Deus está no meio da água. Deus está no meio do rio. E ele não é abalado. Bramam nações, reinos se abalam, mas o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, ele está conosco. Ele controla as águas para o servir. Ele está no meio do caos, mantendo a sua soberania. Ele é o socorro que a gente tanto necessita, porque ele ajudará. Ele vai estender a mão. Ele vai estender a mão quando o seu amigo está há 4 dias morto, aonde ele mesmo chorou, mas ele não se abalou. Onde muitos esqueceram do seu poder, ele grita, ele brada: Lázaro, venha para fora. Aonde um povo que foi chamado por ele, Abraão, de Ur dos Caldeus, vem, e eu vou te fazer, Abraão, pai de numerosas nações. Vem, Abraão, vem. Mas eu sou velho, vem. Ele tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem 12 filhos, forma-se a nação de Israel no Egito. Aquele povo que tinha visto Deus cuidar deles desde o início, aquele povo que tinha visto Deus ampará-los, prosperá-los, se viu, irmã Alessandra, subjugados, se viu em meio ao caos, servindo a Faraó e aos egípcios. E aquele povo começa a fazer o quê? Clamar, 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 porque em algum momento eles lembraram da essência de Deus.
Eles lembraram de quem Deus é, que Ele é refúgio, então eu vou orar. Ele é fortaleza, então eu vou clamar. Ele vai me ajudar porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E esse clamor, essa oração, essa angústia toda chega diante dele e ele chama Moisés e fala o quê? Moisés, o clamor do meu povo que se lembrou da minha essência, chegou até mim. E quando ele ouve esse clamor, ele dá uma resposta: vá, Moisés, vá diante do faraó e dê a ordem, deixa sair o meu povo. E Deus envia 10 pragas, mostrando que Ele não é um Deus que está longe, muito pelo contrário, Ele também está perto, Ele está cuidando, Ele está zelando por toda a situação que você está passando. Eu causei a situação, Ele cuida de você. Eu causei o problema, arrependa-se. E Ele vai continuar cuidando de você. Olha para Ele. Olha para Ele. Para toda e qualquer circunstância, Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Para todo o caos, para toda quebra de padrão, Deus está no meio. Para todo caos econômico, Deus está no meio. Para toda crise familiar, Deus está no meio. Deus está no meio para todo problema de segurança. Dentro de você tem questionamentos. Por que eu passo por isso? Por que eu vivo aquilo? O Senhor não é o Todo-Poderoso. É igual um questionamento que fizeram para Jesus. Ele é teu amigo e o Senhor não vai ainda? Segura! Calma! Deus será glorificado. Mas está enferma, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que Deus seja glorificado. A gente não entende a forma de Deus agir, mas o que a gente entende, Deus está no meio dela. Deus está no meio de toda circunstância e toda situação. Isso é fé, isso é confiança, isso é devoção, isso é esperança. Todo caos que se instaura na tua vida, meu irmão, Deus está aí. Deus está no meio. O Senhor dos Exércitos, verso 7, está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. Aleluia. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Ele não cessa a guerra apenas de uma hora para outra. Às vezes Ele guerreia, e as guerras têm danos colaterais. Só que Ele faz um convite: vinde e contemplai. Ele não fala, vinde e guerreai. Vinde e contemplai. A gente tem uma dificuldade, a gente quer trazer soluções práticas para tudo. A gente quer resolver todos os problemas na força do nosso próprio braço. Mas toda a nossa sabedoria, amados irmãos, que a gente é muito sábio para aconselhar, mas na hora de tomar decisões a gente toma as piores. A gente é precipitado.
A gente erra no falar, na forma como falamos, no que falamos. A gente fere mais do que ajuda. A gente toma decisões hoje que vão impactar amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, a nossa vida, a nossa família. Porque a gente esquece dessa estrutura simples, mas poderosa. Deus é a essência de Deus. Deus está, é a presença de Deus. E Deus faz, é o agir de Deus. A forma como Ele vai agir não compete a nós definir. Às vezes a gente está com uma crise que a gente não entende o que deve fazer, mas quando a gente confia nele, a decisão que ele toma é a última na nossa lista. Senhor, esse emprego está dificultando a minha vida. Está assim, está assado, eu estou aflito lá dentro. Porque fulano faz assim, faz assado, você leva a situação até ele e amanhã ele te tira do emprego. Mas, Senhor, confia nele. Olha para ele. Deixa ele agir. Fique em silêncio. Êxodo 14. Calai-vos, porque ele pelejará por vocês. Porque ele agirá por vocês. Josafá, nessa guerra não tereis que pelejar, Josafá. Olha para mim e confia em mim. Eu não estou te trazendo, irmão, uma palavra de vitória. Eu estou te trazendo uma palavra de esperança em meio ao caos. A gente se vê sozinho em muitos aspectos. A gente se vê aflito e angustiado, sem ninguém, às vezes, para socorrer. Problema com mãe, com pai, com marido, com filho. Sozinho. E o nosso erro é Deus estar no final dessa lista para ser aquele para quem vamos pedir ajuda. Mas quando nós lembramos da sua essência, da sua presença e do seu agir, ele se torna a primeira opção. Nós olhamos para ele, pegamos toda a nossa ansiedade e lançamos sobre ele. Por quê? Ele tem cuidado de nós. Ele cuida da minha família. Ele cuida da tua família. Ele cuida da nossa parentela. Ele cuida do nosso amanhã. Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. Ele não vai dormir, porque o guarda de Israel, ele não dorme. Ele não dorme. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Alguém já disse, né? O sol nasce para todos. Só que a sombra do Onipotente é só para aqueles que confiam nele. O caos está diante de você. O caos, ele te permeia. E digo mais, continuará permeando. Porque ser íntegro, ser justo, ter caráter, implica em rejeitar muitas facilidades. Implica em gerar inimigos, pessoas que não vão gostar de você, porque você anda em santidade, porque você anda no caminho da palavra. Isso vai dificultar ainda mais a tua vida. Só que você vai lembrar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Você vai lembrar que Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará desde o raiar da alva. E vai lembrar que Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. O agir de Deus vem com o poder de Deus. Vem com a intervenção de Deus. Muitos vão dizer, Isabel, que fé é você botar Deus na parede e falar: eu não aceito essa situação. Faça assim, faça assado. Não. Fé é você levar a tua angústia diante dele e falar: Senhor, aqui está a minha angústia, aqui está o meu problema, aqui está a minha luta, mas seja feita a tua vontade. Fé é confiar que Ele vai fazer aquilo que glorificará o seu nome. Fé é confiar que as suas obras, o seu agir, cooperará bem para os que amam a Deus. Isso é fé. Portanto, o meu convite: vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Vem e veja. Olhe para aquilo que Ele tem feito, porque esse que tem mantido a sua soberania e a sua grandeza é o que cuida da minha vida, da tua vida, da minha família e da tua família. Amém, irmãos? Amém?